O feudalismo foi um sistema político e social que predominou na Europa Ocidental durante a Idade Média, entre os séculos V e XV. Este sistema surgiu como resultado do enfraquecimento do Império Romano e das invasões bárbaras, que provocaram uma descentralização do poder político e a necessidade de proteção dos territórios. Com o passar do tempo, o poder foi se concentrando nas mãos de senhores feudais que possuíam terras e exerciam controle sobre a população local, impondo leis e tributos. O sistema feudal era baseado em uma relação de vassalagem, em que os senhores feudais concediam terras a seus vassalos em troca de serviços militares e outros serviços, como a proteção dos territórios. Com o tempo, os senhores feudais consolidaram seu poder e estabeleceram relações de lealdade com os camponeses, que se tornaram servos e estavam sujeitos a diversos tipos de obrigações, como o pagamento de impostos e o trabalho forçado nas terras do senhor feudal. A ascensão do feudalismo foi um processo gradual, que se desenvolveu ao longo de vários séculos e foi influenciado por diversos fatores, como as invasões bárbaras, a descentralização do poder político e a necessidade de proteção dos territórios. Para compreendermos melhor sobre sua ascensão, podemos listar suas principais características. Primeiramente, o feudalismo foi um sistema político e social, em que o poder era exercido por senhores feudais, que detinham o controle sobre as terras e a população local. A sociedade feudal era organizada em hierarquias, com os senhores feudais no topo da pirâmide e os camponeses e servos nas camadas inferiores. Além disso, outra característica importante era a existência de relações de vassalagem entre os senhores feudais e seus vassalos. Os vassalos recebiam terras em troca de serviços militares e outros serviços prestados ao senhor feudal. A economia no período feudal era predominantemente agrária, com a maioria da população envolvida na produção de alimentos e outras commodities. Os senhores feudais possuíam o controle das terras e dos recursos, enquanto os camponeses e servos trabalhavam nas terras em troca de proteção e sustento. A sociedade feudal tinha uma estrutura hierárquica bem definida, em que a posição social de cada pessoa era determinada pelo nascimento, e não pelo mérito ou habilidade. Os senhores feudais exerciam controle sobre os camponeses e servos, cobrando-lhes tributos e impostos como forma de manter seu poder e riqueza. Um dos principais papéis dos senhores feudais era oferecer proteção e segurança para as pessoas que viviam em suas terras. Em troca, os camponeses e servos deviam lealdade e serviços militares a seus senhores. Essas características ajudam a compreender melhor o feudalismo, que evoluiu e mudou ao longo do tempo, variando também de acordo com a região e o período histórico em que foram observadas.